Então, pessoal, um oi para todo mundo. Aqui é o professor Pedro, do Núcleo de Física, e vou trazer então uma pequena videoaula para vocês hoje sobre leis da termodinâmica. A gente já comentou em outras lives sobre as leis da termodinâmica, passamos um pouco por cima delas, mas hoje a gente vai ver elas um pouco mais profundamente para vocês terem uma base aí para estudarem para as provas que virão. Então, vamos focar em duas leis, que são as duas principais leis que caem nas provas de vestibular e de Enem, tá? Então, quais são as leis da termodinâmica que precisamos nos preocupar? Lei 1. A Lei 1, um dos enunciados, uma das maneiras de enunciar a primeira lei da termodinâmica, é que se tu tem um sistema isolado, esse sistema ele não vai ter variação de energia interna. E aí a gente precisa lembrar um pouco lá do que é energia interna e tal, do que a gente conversou sobre as diferenças entre temperatura, calor, energia interna e tal. O que é um sistema isolado? O sistema isolado é essencialmente um sistema que não tem contato com nada exterior. E nada exterior pode interferir nesse sistema. Então, pensar no sistema isolado é como pensar em algo que está no vácuo e que não tem nada ao redor. Então, essencialmente, ele está dizendo que bem, não vai ter alguém esquentando esse sistema não vai estar cedendo energia para nenhum lugar, não tem nada que possa estar ou enxertando energia ou extraindo energia do sistema. Isso é a noção de um sistema isolado. Como é que se escreve matematicamente essa lei da termodinâmica? Está aparecendo aí para vocês. Delta U, que é delta é variação, U de energia interna, é zero. O que isso significa? Né? Significa que o sistema ele não está fazendo trabalho e o sistema ele não está recebendo energia através de calor. Ou seja, o que é fazer trabalho e receber energia através de calor? Ele não está sendo esquentado por algum elemento exterior e ele não está usando a sua energia para fazer força em alguma coisa. Ele não está transformando a energia que ele tem para causar movimento, para causar qualquer tipo de outra transformação em algum objeto, porque ele é um sistema isolado. Então ele não tem como fazer trabalho em outro objeto. Então não tem como ele variar a energia interna dele. Ele não consegue fazer transformações de energia, né, porque ele está isolado. Então a variação de energia interna tem que ser zero. Ele não pode perder e ele não pode criar energia do nada. Essa é uma das maiores implicâncias da primeira lei da termodinâmica. Energia não pode ser criada do nada e ela não pode ser perdida do nada. Né? Para esse sistema ter variação de energia interna, ele teria que estar em contato com outro objeto. E aí ele poderia fazer trabalhos sobre esse objeto, né? Ele poderia transformar energia trabalho, né? Ele poderia ceder energia através de calor para esse objeto, ou ele poderia receber energia através de processo de calor desse objeto. Mas energia não pode ser criada, nem pode ser destruída. Ela sempre se transforma. Essa é uma das grandes implicações e uma das maneiras de enunciar a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei ela é bem simples, e aí a gente passa para a segunda lei. A segunda lei ela tem três enunciados. Né? Ela tem três maneiras de enunciar ela. Os três enunciados eles estão aparecendo para vocês aí, né? E a gente vai se preocupar, a maneira que eu gosto sempre de tratar a segunda lei é usando o terceiro enunciado, que é o enunciado do Planck e do Kelvin, né? Que é impossível, né? É impossível, e é por isso que eu gosto de enunciar na terceira forma, porque todas as leis da termodinâmica, elas se remetem a impossibilidades. É por isso que elas são leis tão poderosas, porque elas estão dizendo que algo é impossível. E quando a gente verifica na prática, isso realmente a gente consegue testar esse limite do impossível. Se na primeira lei eu disse que era impossível criar e destruir energia, na segunda lei eu estou dizendo que é impossível uma máquina térmica que esteja operando num ciclo de uma fonte quente, cedendo energia para uma fonte fria, e no meio disso eu vou tentar transformar essa energia em trabalho,
né? É impossível eu conseguir transformar integralmente a energia que sai da fonte quente em trabalho, ou seja, é impossível eu conseguir ter uma eficiência dessa máquina de 100%. Então tem um esquema aí, mais ou menos, tentando mostrar esse desenho. Né? Numa máquina térmica, o que tu tem? Tu tem uma fonte quente e uma fonte que é fria. Né? Então, se tu pensar, por exemplo, sei lá, numa locomotiva, num trem a vapor, né? A fonte quente, o que que é? É a caldeira de carvão, né? Tu tem o carvão, tu tá esquentando carvão, tu tá esquentando carvão. A fonte fria vai ser o reservatório de água, que tu tem que esquentar a água. Então, só que o que ele vai dizer? Ele vai dizer que é impossível tu aproveitar toda essa energia que tu usou para transformar a água em vapor em movimento. Não vai conseguir fazer isso. Porque olha só que bizarro. Se tu olhar o esquema que está aí, o que aconteceria se eu conseguisse transformar toda energia que sai da fonte quente totalmente em trabalho para a máquina térmica? Seria bizarro. Mas o que aconteceria é que eu não teria variação de energia interna. Porque tudo foi transformado em trabalho para movimentar alguma peça da máquina térmica que eu vou utilizar para mover uma roda, por exemplo. E não teria nenhuma variação de energia interna, ou seja, não teria nenhum aumento de temperatura para onde o calor estava indo, né? Então, isso é uma impossibilidade termodinâmica. A gente nunca conseguiu produzir uma máquina térmica e segundo o Carnot, que é do livro do Carnot, que esses enunciados saem, né? Porque o Carnot está falando sobre máquinas térmicas. O Carnot ele estabelece até um limite para nós de o que nós conseguimos extrair de energia e de rendimento para essas máquinas térmicas. Então, se a gente olhar, né, como é que a gente calcula o rendimento de uma máquina? O rendimento de uma máquina está nessa equação aí que está mostrando. Então, essa letra grega aí é o rendimento, ele vai te dar uma porcentagem, ou seja, ele vai te dar 0, alguma coisa, né? Lembrando que 1 é 100%, 0, começa a contar 90. Para te calcular o desempenho da máquina, tu pega o que tu conseguiu transformar em trabalho, ou seja, a energia que tu conseguiu utilizar para realmente mover alguma coisa, e divide isso por C1, o que é o C1? É a quantidade de energia que saiu da fonte quente. Né? Então, por exemplo, como é que tu estimaria isso? Por exemplo, tu tem na caldeira e aí tu tem energia saindo da fonte quente, saindo do carvão queimando. Bem, tu tem uma coisa que está queimando, ela vai começar a perder temperatura. Então tu vai estimar quanto que ele perdeu de temperatura, né? Quanto que ele cedeu para esquentar a fonte fria. E aí tu vai ver lá no final o movimento que tu conseguiu fazer, a velocidade que aquilo tem. Velocidade, tu sabe como, através de energia cinética, tu sabe como calcular. Isso seria o trabalho que tu desenvolveu. Então, quanto tu conseguiu mover a roda, é o trabalho que saiu. Mas se tu for ver a energia que saiu da fonte quente, ela vai ser muito maior. Muito maior do que chegou em trabalho na roda para mover a roda. Significa que parte dessa energia foi para a fonte fria, só para esquentar a fonte fria. Então, tu faz essa divisão: trabalho, energia que tu conseguiu aproveitar, e a energia total que saiu da fonte quente. Essa divisão, o Carnot, ele estima que o máximo de rendimento que tu vai ter para uma máquina térmica é 43,2%. Não vai existir uma máquina térmica que consiga fazer um rendimento maior do que 43,2%. Vocês têm que ter esse número meio que na cabeça. Não necessariamente vocês precisam, numa prova, fazer as contas para chegar no rendimento da máquina de Carnot. Tenham esse número na cabeça, 43,2%. Por quê? Porque eventualmente eles vão perguntar, eles vão dar uma máquina hipotética e vão pedir para vocês calcular o rendimento dessa máquina. E vão perguntar se o rendimento é possível. Se essa máquina ela é possível, segundo o que o Carnot traz nos trabalhos dele da termodinâmica. E a resposta de vocês é: se o rendimento da máquina que eles mostrarem for maior que esse número, essa máquina é impossível. Né? Então, tentei trazer resumidamente aqui implicações das leis da termodinâmica, da primeira e da segunda lei.
A terceira lei, ela tem a ver com o zero absoluto. Quem quiser pesquisar sobre ela pode ir, mas normalmente ela não cai em vestibular porque ela tem a ver com princípios de mecânica e estatística que ninguém é obrigado a ter no ensino médio. Mas se vocês quiserem ir atrás, vão, ela é bem interessante de olhar e de entender, mas foquem nessas duas leis e principalmente nessa parte de rendimento, né, de entender rendimento das máquinas, né? Lembra do rendimento de Carnot, que ele é o teu limite para a máquina térmica. Então, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Comenta também no Google Classroom lá, alguma coisa. Se não entendeu a aula, se precisa de uma segunda aula, talvez valha uma segunda aula só falando do ciclo de Carnot, sobre o trabalho do Carnot e tal. Mas, sobre as duas leis da termodinâmica, é isso por hoje, pessoal. Tenham um bom dia, boa noite ou boa tarde, seja lá quando vocês estão vendo esse vídeo. Fique em casa se puder. Valeu!